Graça e paz do nosso Senhor, mais um dia, mais um devocional. Hoje vamos a um salmo muito bonito, um salmo 39, que nos fala sobre as nossas dificuldades. Davi abre aqui mais uma vez o seu coração e é tão importante quando nós temos estes servos de Deus, inspirados pelo Espírito, que na palavra e neste cânon sagrado ficaram estes salmos que nos podemos rever neles e podemos aprender também como é que eles venceram a impaciência, a inquietude que está na alma e que tantas vezes se torna como um fogo. Vamos ler este salmo e vamos encontrar aqui formas de superarmos essa ansiedade que nos dizem que estamos a viver tão de perto, nos rodeia e às vezes quase que nos sufoca. Salmo 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. É interessante vermos estes dois versículos que nos falam sobre algo muito importante, tomadas de posição que nós temos que ter no nosso dia-a-dia. Primeiro, guardar os nossos caminhos para não nos tornarmos delinquentes em termos dos valores e dos caminhos de Deus, da vontade de Deus. Mas aqui o problema do delinquir, do errar, do desfalecer tem a ver com a língua, tem a ver com as nossas palavras. E as palavras são, sem dúvida, tanta causa de tanta coisa ruim. Às vezes nos relacionamentos, na família, com as pessoas mais próximas, às vezes até as pessoas que nós amamos, acabamos por dizer e usar as palavras mal, e às vezes até as nossas palavras também são mal entendidas, e isso torna-se muito complicado. Então aqui Davi diz: eu enfriarei, ou seja, eu porei um freio à minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. E é muito interessante pôr um freio na boca, e sabem que o freio, o apóstolo Tiago fala-nos nisso na sua carta, que os cavalos têm freios na boca para poderem ir para um lado ou para o outro, e assim como aqueles freios puxam a cara do cavalo e ele tem que se virar para onde tem de virar, também nós temos que refrear a nossa língua, e neste caso enfriar a nossa boca. É um verbo pouco conhecido, mas que está aqui no Salmo 39, no sentido de, se o ímpio está diante de nós, temos que ter cuidado, porque por vezes nós entramos no mesmo tipo de linguagem que eles utilizam, o mesmo tipo de raciocínio que eles têm, e é muito perigoso para a nossa saúde espiritual, e acabamos por, às vezes, errar e falhar se não enfrearmos a nossa boca quando estamos diante do ímpio. Ou seja, diante do ímpio é muito fácil, ou seja, aquele que não teme a Deus, aquele que não anda segundo a vontade de Deus, tem sempre aquela tendência de começar a criticar, a murmurar, a falar mal, e nós como cristãos temos que ter cuidado para que isso não aconteça connosco também. E depois no verso 2 diz: com o silêncio eu fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. E às vezes este silêncio torna-se perigoso, principalmente quando deixamos de proclamar as coisas boas, de contar as bênçãos, de partilhar os nossos testemunhos, e esse silêncio é um silêncio perigoso. É importante nós nos calarmos diante do ímpio para que as nossas palavras não vão pelo mesmo caminho como aqueles que não temem a Deus. Também é importante, diante dos ímpios, diante dos outros que não têm os valores que nós temos, nós não nos calarmos, mas conseguirmos falar. Então, por causa dele estar calado e por causa desta reação, o verso 3 diz que incendiou-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então este acender de fogo tem a ver com as reações emocionais que nós temos perante as injustiças da vida, e aqui, ao ver o iníquo, ao ver o ímpio, como lemos há pouco tempo no outro salmo, a prosperar, ao vermos às vezes como eles não têm cuidado com a sua boca, com o que falam, com o que dizem, não têm temor de Deus, às vezes leva com que verdadeiramente se acenda um fogo de ira, um fogo dentro do coração. Então,
qual é a resposta que Davi tem a isso e que a palavra nos deixa para nós, para termos, quando vem esses sentimentos ao nosso coração, essa impaciência, esta ira, essa vontade de explodir, quase que a panela de pressão está no máximo, não é? Por isso é que existe aquele pipo de segurança para que ela não exploda, mas possa sair. Assim, às vezes nós nos sentimos assim. Então ele diz: então com a minha língua eu falei e disse, verso 4, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quando sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E paramos aqui, sei lá, para meditar. Então, nesta inquietude da vida, nesta indignação, ele pede a Deus, ele fala com Deus, ele ora a Deus e diz: Senhor, faz-me ter a noção de quão pequeno eu sou, faz-me ter a noção de quão limitado eu sou, faz-me ter a noção da medida dos meus dias, para que verdadeiramente eu não tome decisões que possam influenciar e determinar o meu futuro para longe de ti, Deus. Os nossos dias são vaidade, e ele diz isso a seguir. Os nossos dias é como a flor da erva, que brota com as águas e com o primeiro sol da primavera, mas depois com o sol a aquecer elas secam, murcham, e vem o vento e as leva. E assim são os nossos dias. Então que nós tenhamos cuidado para que a nossa vida aqui possa ser uma referência para aqueles que, estando a praticar a impiedade, possam encontrar em nós uma referência, principalmente com as nossas palavras, com as nossas ações. Então Davi diz: se eu fico indignado ao ponto de querer talvez julgar os outros, ao ponto de querer tomar uma atitude, faz-me lembrar, Senhor, que os meus dias tu os fizeste como a palmos, ou seja, há uma limitação. Faz-me lembrar que eu não sou nada diante de ti. Faz-me lembrar que todo o homem, por mais firme que esteja, seja ele rei, seja o que for, seja qual for a posição, faz-me lembrar que tudo é totalmente vaidade. E esta é a verdade, porque tudo é vaidade e tudo passa. Então que nós possamos fazer esta oração. Senhor, faz-me lembrar o quanto eu preciso de ti, o quanto eu sou nada sem ti. E esta oração é uma oração que eu também gosto muito de fazer. Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Eu costumo acrescentar: e Senhor, eu sem ti eu nada quero fazer. Então que este seja a nossa oração e o nosso desejo. Ele diz: na verdade todo o homem anda como uma sombra. Verso 6. Na verdade em vão se inquietam, amontam riquezas e não sabem quem as levará. Às vezes nós ouvimos falar de pessoas que amontoaram riquezas para si e infelizmente os seus filhos ou as destroem, ou alguns até os seus filhos se destroem a si mesmo até antes dos seus pais. Amontam riquezas e não sabem quem as levará. Se calhar fica tudo para o Estado, ou fica tudo para alguém que nos últimos dias consegue dar a volta e fazê-lo assinar um papel para ficar com as suas coisas. Então todos os esforços que foram feitos nesta vida para amontoar riquezas ficam aqui. De nada serve. Não levamos nada para a eternidade. Assim como Jó dizia: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Então é importante nós entendermos que os investimentos que nós fazemos nesta vida, os únicos que levamos para a eternidade, é aquilo que nós fazemos por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proclamando a sua palavra, proclamando a liberdade que há em Cristo, proclamando a nova vida e proclamando a nossa esperança, que quem tem Jesus tem a vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, crê em mim, tem a vida eterna. Crer em Jesus, suas palavras, ser discípulo de Jesus, e é importante viver como discípulo de Jesus. Então, ele diz assim: na verdade o homem é como uma sombra, se inquietam, não é? Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora o verso 7, eu gosto muito do verso 7. Agora, pois, que espero eu? A minha esperança está em ti.
A minha esperança está no Senhor. Se há alguma coisa que eu posso esperar e que vale a pena esperar, é no Senhor. Ele ora e diz: Senhor, livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbio dos loucos, ou seja, a vergonha daqueles que não te conhecem. Emudeci, verso 9, não abra a minha boca, porquanto tu o fizestes. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis, como traça, a sua beleza, de sorte que todo o homem é vaidade. E estes versículos falam novamente, a minha esperança, o que é que eu posso esperar? A minha esperança está em ti, Senhor. O que é que eu posso esperar? Então, Senhor, livra-me das minhas transgressões. Não me faças a vergonha. Senhor, livra-me dos meus erros. Livra-me das minhas atitudes erradas, das palavras erradas. Livra-me, Senhor. Eu fico calado. Eu emudeci por quando tu o fizestes. E se Deus de alguma forma traz castigo ou correção, neste caso, não diz tanto, aqui não fala de castigo, fala de repreensão. E nós sabemos que a repreensão é o que mais faz falta nos nossos dias, às crianças, aos filhos. Aquele que não repreende o filho, realmente se calhar não o ama verdadeiramente, e porque não o repreendeu quando tinha autoridade sobre ele, rapidamente essa autoridade se perde e depois as consequências vêm, porque aquilo que nós semeamos iremos colher. É importante, assim como um pai corrige o filho que ama, diz a palavra do Senhor. Então Deus nos corrige, Deus nos repreende e às vezes vem situações para nós chegarmos a este ponto, tal qual Davi, quando se sente castigado por causa da iniquidade que praticou, sente-se como a traça e sente-se como tudo é vaidade, tudo é um vapor, tudo passa. Verso 12 termina desta maneira maravilhosa. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Então este é o desejo do salmista no final. Senhor, ouve a minha oração. Eu sei que tenho errado, eu sei que disse coisas que não queria dizer, fiz coisas que não queria fazer. E o apóstolo Paulo diz-nos que tinha essa luta interior, aquilo que não quero faço e aquilo que quero tantas vezes não faço. Estamos a falar de um gigante espiritual. Todos nós temos essas lutas. Eu próprio luto com isso diariamente, porque a nossa tendência da carne, quando nós não vigiamos, quando nós não nos fortalecemos no Senhor, é para fazer, errar, magoar. Então temos que nos guardar. E assim diz o salmista Davi: Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Ele sabe que a nossa vida é uma peregrinação, e assim como os pais que já foram, já estão na eternidade, também a nossa vida passa. Então, Senhor, olha para nós, Senhor, ouve a nossa oração, Senhor, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor. Não te cales perante as nossas lágrimas. Neste dia, nesta manhã, a terminar este devocional, nós possamos verdadeiramente ir aos pés do Senhor. Talvez clamar a Ele, orar. Às vezes choramos aos pés do Senhor e quando nos levantamos somos pessoas diferentes. Em Deus nós nos fortalecemos e nós podemos todas as coisas, mesmo passar pelas dificuldades e provação, mesmo passar pela correção, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, se eu estiver fortalecido no Senhor. Então vamos nos fortalecer no Senhor. Este foi o devocional para hoje, o Salmo 39. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.